a esta sessão dos Heróis pelo Oceano, que tem como objetivo do Sr. Presidente da República dar a conhecer e sensibilizar, sobretudo os jovens, para as questões da proteção do nosso oceano. Como vocês sabem, agora no mês de junho, dia 27 de junho a 1 de julho, vai decorrer em Lisboa a Conferência das Nações Unidas relativa aos oceanos, da qual pretendemos que saia um acordo das várias partes, portanto dos vários países, das várias organizações envolvidas, que seja mais expressivo relativamente à proteção do nosso oceano, dos ecossistemas marinhos, da limitação da pesca não sustentável e das várias atividades de aproveitamento dos recursos marinhos de forma não sustentável. Aquilo que vos traz aqui hoje, as duas personalidades que hoje vamos aqui ouvir, a Raquel Gaspar e o comandante Madaleno Galocha, têm, tanto um como o outro, uma atividade diária de proteção pelo oceano, em perspectivas diferentes. O nosso objetivo é darmos sempre perspectivas diferentes para que vocês, nem que seja 1 ou 2, 5 ou 6, possam no futuro ter uma ação concreta de proteção do oceano e perceberem qual é a importância que este recurso tem para o nosso país. Não podemos esquecer que o nosso país, que é aquele retângulozinho que nós costumamos ver na Península Ibérica, não se resume a este retângulozinho. Ele tem, se nós somarmos a nossa área de mar, a nossa zona económica exclusiva e que está em vias de alargamento da nossa plataforma oceânica, se nós somarmos esta área, nós temos 2/3 de mar e 1/3 terra. E, portanto, nós somos claramente um país de mar, um país costeiro, e este recurso que ao longo da nossa história tem sido tão importante para nós nos reinventarmos, acho que é cada vez mais importante nós olharmos para ele de uma forma muito empenhada para aproveitar de forma sustentável os seus recursos e para, sobretudo, o protegermos naquilo que é fundamental até para o equilíbrio climático. Todos nós sabemos que o oceano é fundamental no equilíbrio do clima e cabe-vos a vocês, que são o futuro, olharem por este nosso tão importante recurso. Eu vou chamar a professora Raquel Gaspar, que é bióloga marinha e que trabalha com os golfinhos no estuário do Sado e que se dedica à proteção. Olha, afinal... E já agora, venha também, para já agora apresento os dois. Eu vou apresentar os dois. Ora bom, já foi apresentado e muito bem qual é a ideia deste ciclo de encontros, aqui com a Escola Básica e Secundária Anselmo de Andrade, da nossa vizinha Almada, que é, no fundo, a mesma área metropolitana de Lisboa. Exatamente. Talvez a parte mais criativa da área metropolitana de Lisboa esteja do outro lado. Mas já sabem que a ideia é reunir aqui heróis e heroínas, neste caso uma heroína e um herói, relacionados com o oceano. Não é o oceano em abstrato. O oceano em abstrato é muito interessante. E é bom que haja teóricos do oceano em abstrato, mas o que interessa são vivências do oceano. E aqui temos 2 vivências completamente diferentes. Isto foi bem organizado. Estou à vontade porque eu não organizei. Aprovei. Que é quem tenha uma vivência do lado do associativismo, que é o caso Ocean Alive, a luta pela afirmação de várias coisas. Agora a Sandra também já entrou nesse campeonato, que é, juntou-se à Raquel, que é, no fundo, por um lado, motivar em termos associativos para aquilo que é a defesa do estuário do Sado. Em vez de ser dos oceanos em abstrato, é numa realidade concreta, ali vizinha, e depois do papel da mulher nas comunidades pesqueiras. Porque há aqui um problema que é um problema de sustentabilidade. Há aqui outro problema também de sustentabilidade, do papel da mulher no desenvolvimento económico e social. E as discriminações em relação à mulher, que são ainda muito impressionantes na sociedade portuguesa. Vocês não notam muito, que é das poucas áreas onde não é impressionante. Que é no secundário, no básico, começa a não ser, no secundário, no superior. A partir daí,
ainda há áreas em que é muito impressionante e fora daí que é muito impressionante. E depois temos uma visão completamente diferente. Alguém que serve as Forças Armadas Portuguesas, na Marinha, e que o faz o seu comandante, capitão de fragata, Madaleno Galocha, numa missão que se dirá, mas é completamente diversa, mas a ideia é dar o contraste, que é no Mediterrâneo, ter um papel fundamental no acolhimento, leia-se, no salvamento de migrantes. Perguntaram, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo tem a ver com tudo. Nós não podemos esquecer, como aqui há bocado estava a ser recordado, a importância dos mares. E durante muito tempo só se falou das terras. E nos mares é o que tem a ver com a vida concreta, pessoas concretas, de comunidades concretas, é o que tem a ver com aquilo que sempre houve na história da humanidade, mas agora é dramática em muitos casos. Mais dramática, e nós sabemos, e nós conhecemos, são as migrações. E as migrações atravessando mares. Aqui, o mar Mediterrâneo, porque há certas migrações já da África, migrações através do Atlântico. Estão a surgir, é mais difícil em algumas épocas do ano. Portanto, vou ouvir. Aqui temos de quem adora golfinhos. E, portanto, podem perguntar tudo sobre golfinhos. São inteligentes, são burros, são mais inteligentes que nós, são mais burros do que nós, são de uma inteligência diferente. O que é que há de... E depois, como é que se preserva e luta? Receberam um prémio em 2016, por coincidência, eu no início do meu mandato entreguei-lhes o prémio. Como é que se luta todos os dias para criar um movimento associativo num país em que os mais novos são associativos, os mais velhinhos não são? E aqui temos alguém um bocadinho menos jovem, que alinhou, só um bocadinho, comparado com a minha idade, é uma jovem, que alinhou nessa aventura. E ali temos quem está a dedicar o seu dia-a-dia ao serviço das outras e dos outros, que somos todos, são todos, com a problemática dramática dos migrantes. Bom, aproveita. Dir-me-ão, bastava uma em vez de duas, mas sabem como a Susana ela é muito exagerada, quis logo, e então com a Isabel as duas juntas juntaram-se, e portanto é logo duas, pá. Mas aproveitem, porque é uma coisa única. Eu tenho um princípio de vida que é viver cada dia como se fosse o último. Vocês vão viver milhares de dias, mas aproveitem cada um, porque esta oportunidade, porventura, não voltam a ter. Onde é que iam encontrar estas pessoas? Só por acaso. Encontraram, sem ser por acaso, porque calhou bem. E foi organizado em termos de escolas e depois, por acaso, foram vocês. É aproveitar. Aproveitam, que é aquilo que depois vai enriquecer a vossa vida. Isto é assim, primeiro falam uma primeira parte, depois falam uma segunda parte, e depois não sei como é, as perguntas são uma primeira e depois outra segunda, não há diálogo, etc. e tal. Muito bem. Eu já ouvi tudo e, portanto, fazem favor, eu vou só ali ver como é que está a situação no terreno e tal. Ok. Então, se calhar... Sim. Okay. Olá, muito bom dia. Eu venho-vos falar de sonhos. A primeira coisa que eu vos quero dizer, talvez a coisa mais importante, é que vocês devem seguir os vossos sonhos. Eu, quando era da vossa idade, eu tinha um sonho, se calhar como muitas raparigas, que era estudar baleias e golfinhos. E eu lutei por isso. E, na altura, em 1992, eu fui trabalhar a bordo de um veleiro nos Açores, a ouvir os cachalotes nos Açores, a nadar com golfinhos, e depois tive a sorte de, durante 20 anos da minha vida, o meu emprego ser acompanhar os golfinhos que vivem no estuário do Sado. Eu tive a sorte de poder ver as crias nascer e dar o nome a muitos golfinhos que ainda lá estão, o Esporão, o Ligeira, Raízo, e ver como é que a população evoluía. Na minha mão tinha uma máquina fotográfica e eu conseguia, através da fotografia e depois através da memória visual, identificar cada um deles, porque todos os golfinhos têm uma barbatana diferente que, quando eles vêm à superfície a respirar, nós conseguimos ver e assim conseguir segui-los.
Eu fiz o meu doutoramento e, como investigadora, eu tinha uma questão que me preocupava, que era como é que nós poderíamos ajudar a salvar aquela população que era cada vez mais pequena e que estava a perder precisamente a camada jovem. Eu via as crias a nascer e passado 1, 2, 3 anos, as crias desapareciam. Bom, houve um dia que me marcou para sempre. Foi um dia em que um dos golfinhos, um macho adulto enorme, tinha cerca de meia tonelada, arrojou, quer dizer, deu a seco, ficou a seco num local do estuário muito estreito e como naquele dia a maré baixava tanto, ele ficou a seco. E os golfinhos têm um problema, é que quando eles saem de fora do seu meio e se eles começam a aquecer, há um botão lá dentro que diz autodestruição. E, de facto, o aquecimento do corpo daquele animal, que é feito para estar quentinho sempre em água, não é? Dispara e ele podia morrer. E, por isso, muitas vezes, o que nós tentamos fazer quando um golfinho dá à praia é pô-lo de volta no mar. Claro que hoje nós sabemos que temos sempre que avaliar se o golfinho está ou não em condições. Pode ter um vírus e contaminar os outros. Mas neste caso não era. É algo que já fazia parte da história desta população, que às vezes eles ficavam a seco, e até há histórias muito giras dos pescadores. Mas nesse dia nós tentámos tudo para salvar este golfinho. Uma das coisas que nós tentámos fazer, que vocês veem aqui, foi tentar com uma piscina, com umas tábuas, criar assim um género de uma piscina para ver se o aguentávamos, manter com toalhas úmidas, estar sempre... E nada resultava. E então estávamos nós sem soluções e de repente há uma solução que nos cai do céu, que é vamos chamar um helicóptero e vamos içar este golfinho de helicóptero e transportá-lo para um sítio onde ele pode ser recebido com meios e ser libertado. Imaginem o que é transportar um golfinho içado. Vocês vão dizer, estas pessoas não estão boas da cabeça. E, de facto, até hoje não conhecemos nenhum salvamento desta forma. Mas o que é um facto é que aquele golfinho, a quem eu apelidei de Asa, voou. E voou de helicóptero daquele sítio para um local que é exatamente junto da base naval, lá no estuário do Sado, onde estava uma equipa preparada para o receber e depois libertar. E o Asa viveu mais de 16 anos. Eu posso-vos dizer que naquele momento eu estava num momento super crítico da minha vida. Eu estava grávida, tinha vindo do Hospital de Santa Maria diretamente para aquele local. Eu estava com uma gravidez de risco e tive 6 meses deitada para ter a minha primeira filha. E, portanto, aquele momento marcou-me para sempre. E isto é importante que eu vos diga. Quando nós estamos mesmo lá no fundo, os maiores milagres acontecem. E quando nós temos um milagre a acontecer, dá-nos uma força tão grande que nós não podemos desistir. E esta é a história da minha vida. Eu percebi naquele momento que salvar aquela população, mesmo que eu pudesse salvar cada um daqueles golfinhos, não ia ajudar. Foi então que eu entendi que para salvar aquela população eu tinha que ver o estuário como aqueles golfinhos. Foi então que eu descobri, depois de ter passado 20 anos com uma máquina fotográfica na mão, a bordo de um barco, de repente eu tive que mergulhar e ver o estuário como os golfinhos o viam. E foi então que eu descobri que debaixo daquele mar, daquele estuário, havia uma floresta marinha. Aquilo que nós chamamos pradarias marinhas, que são campos de ervas marinhas, que funcionam como uma floresta. E porquê é que elas eram importantíssimas para os golfinhos? Porque tudo aquilo que os golfinhos comem, ou nasce, ou cresce, ou se reproduz, ou se abriga, ou se esconde ali. E, portanto, foi então que eu descobri que salvar os golfinhos significava, em primeiro lugar, salvar aquilo que o sustentava. Foi então que eu descobri outra coisa, que a beleza do oceano não são as baleias e os golfinhos. A beleza do oceano são os habitats marinhos que fazem com que o oceano tenha estes símbolos que nós todos amamos. E sabem outra coisa? E existe evidência científica que prova que se nós apostarmos na proteção dos habitats marinhos-chave, como as florestas... se nós apostarmos nos habitats-chave, na proteção dos habitats-chave, como as florestas marinhas, os sapais, as florestas de algas, os mangais,
os recifes, nós podemos ter novamente um oceano abundante. Então, foi um momento em que já estava no meu 3º filho e eu decidi, é a hora. Eu tinha tudo aqui dentro, eu tinha o sonho, eu tinha uma vida feliz, eu tinha os meus filhos, é agora. E então eu decidi criar uma organização que em português se chamaria Oceano Vivo, mas que de propósito se chama Ocean Alive, porque eu quis que em Portugal nós tivéssemos uma organização modelo e que inspirasse. E o meu modelo era este. Quando eu estava a trabalhar a bordo de um barco, eu via outras mulheres, como a Cláudia e a Sandra. E são mulheres pescadoras que trabalham com os maridos no estuário do Sado. E porquê que isto era importante para mim? Porque, tal como os golfinhos, a pesca no estuário do Sado depende 100% destas pradarias marinhas. E foi então que eu percebi que tinha que criar uma aliança com estas mulheres, porque juntas nós tínhamos o mesmo interesse, que era salvar as pradarias marinhas. Foi assim que nasceu as Guardiãs do Mar. E eu tive a sorte de, em 2016, ter recebido o prémio Ideias de Origem Portuguesa, juntamente com a Cláudia, que está aqui na fotografia, a Rosa e outra colega minha, a Sofia, em que nós ganhámos o primeiro lugar do prémio Ideias de Origem Portuguesa da Fundação Carlos Gulbenkian, exatamente com a ideia das Guardiãs do Mar. As Guardiãs do Mar são mulheres que cuidam do mar, que vivem dele e que dependem dele. E como organização, o que nós fizemos é algo que eu vos desafio, que é criar novas profissões para as pessoas que dependem daquilo que precisamos de salvar. E isto é, de certa maneira, o DNA desta nossa organização. Nós criamos novas profissões para as pescadoras, valorizando a sabedoria delas. E vamos ter aqui uma demonstração. A Sandra, que aqui está comigo, é uma das nossas guias marinhas. Ups. Eu acho que agora dei... A fotografia diz tudo, não é? Eu já sou guardiã do mar, a bem dizer, desde que nasci, né? Porque eu vivo dentro do rio desde a idade de 2 anos. Acompanhei os meus pais e o meu marido é pescador, acabei por ter que arranjar alguém que me seguisse o sonho, né? Então, casei com um pescador, estamos casados há 35 anos e temos vivido sempre do rio. Portanto, acabei sempre por ser guardiã do mar, só não tinha o estatuto que tenho hoje, graças ao Ocean Alive. E, além disso, acabei por saber, aprender e conhecer que as pradarias que eu conhecia, né, as ervas marinhas, na altura os pescadores chamam sebas, os pescadores do estuário do Sado chamam sebas. Nós sabíamos que eram importantes porque era lá que nós apanhávamos o peixe, sabíamos que eram importantes para o peixe crescer, para o peixe desenvolver. Só não tinha o conhecimento que tenho hoje. Porque, graças ao Ocean Alive, eu aprendi que um campo de futebol de ervas marinhas, em relação a um campo de futebol de floresta terrestre, porque aquilo são florestas, são autênticas florestas, a diferença de um campo de futebol de ervas marinhas e um campo de futebol de ervas terrestres, aquelas não precisam de ser regadas, estas têm, né? Quer dizer, é uma das diferenças. Mas, além disso, elas fazem a captação, o campo de futebol de ervas marinhas faz a captação de 30 vezes mais o dióxido de carbono do que um campo de futebol de ervas terrestres, de floresta terrestre. E é um serviço que elas fazem gratuitamente para nós. Não há ninguém que pague esse serviço, não é? Portanto, daí nós tentarmos preservar e tentarmos dar conhecimento de que é preciso cuidar, porque elas ajudam-nos a fazer a recolha do dióxido de carbono. Esse mesmo campo de futebol consegue produzir oxigênio para 180 pessoas respirarem por dia. Também não há ninguém que pague esse serviço. São serviços que é a natureza que nos dá. Então, porque é que nós não vamos cuidar da natureza? Não vamos preservar a natureza? Porque o nosso planeta não tem um plano B. Nós temos que cuidar dele agora enquanto temos tempo para cuidar e para preservar o que lá está. Outra das funções que as pradarias têm, o mesmo campo de futebol, consegue fazer o serviço de etar, consegue limpar o esgoto de 200 casas por dia. Faz os esgotos que vão para o rio, a própria pradaria faz a limpeza do esgoto de 200 casas por dia. Vocês estão a ver, 200 casas é muita gente a fazer lixo, não é? É muita gente a usar o esgoto. E elas conseguem fazer isso por dia, cada campo de futebol.
Nós, neste momento, dentro do Rio Sado, temos à volta de uma média de 200 campos, entre 180 a 200 campos de futebol. Eu posso vos dizer, eu conheci o Rio como uma pradaria só. Não havia sítio nenhum que a maré baixasse, que nós pudéssemos sair dentro do barco, que não houvesse ervas marinhas. Hoje está um bocadinho aquém, mas nós vamos conseguir. Vamos tentar recuperar. É essa a minha função como guardiã do mar, qual eu orgulho muito em fazer parte desta associação para poder dizer, para poder divulgar às pessoas, dar conhecimento e tentar chegar o mais longe possível de que nós temos que cuidar do nosso planeta. Ele está um bocadinho debilitado e está na vossa mão, vocês são o futuro, né? A gente estamos a fazer alguma coisa, mas vamos precisar da ajuda de todos, porque não temos um plano B e se a gente não cuidar agora, quando vier outra geração atrás de vocês e a outra atrás, vai ser muito difícil depois eles recuperarem aquilo que nós podemos fazer agora e não fazemos. É essa a minha missão aqui, é essa a minha função na Ocean Alive e como pescadora, né? Porque eu vivo, a minha família vive do oceano, vive do mar há várias gerações, portanto, acho que está na altura de alguém começar a fazer alguma coisa, eu estou cá para começar. Para terem uma ideia, nós estamos a falar de pradarias marinhas e se calhar interrogamos, mas será que elas só existem no estuário de Sado? Não. Vamos começar do norte. Existem na Ria de Aveiro, no estuário do Mondego, na Lagoa de Óbidos, no estuário do Tejo, no estuário do Sado, no estuário do Mira e em muitos locais na Costa Algarvia, e a Ria Formosa é de facto o sítio em Portugal onde ainda temos maior quantidade de pradarias marinhas. Mas no estuário do Sado, sabem o que é que nós fizemos? Vocês sabem aquela máxima que é: nós não podemos proteger aquilo que não conhecemos. E a Sandra, a Helena, que aqui está na fotografia, e as outras pescadoras, elas sabem onde é que estão as pradarias marinhas. Então imaginem, para criarmos conhecimento científico, tudo o que tínhamos que fazer era treiná-las com o GPS na mão, elas sabem onde estão as pradarias, treiná-las como contornar a mancha, como recolher os dados de georreferenciação e assim criarmos um mapa. É por isso que nós hoje sabemos que quantidade de pradarias é que temos no estuário e estamos a tentar procurar apoios para que de ano para ano consigamos avaliar a variação da área e, portanto, daquilo que perdemos ou ganhamos, por exemplo, no serviço de sequestros de carbono, que tem impacto na regulação do nosso clima. Também queria deixar aqui um dos parênteses, uma das grandes vitórias que nós tivemos foi conseguir promover que hoje a nossa lei do clima, as pradarias e os sapais fazem parte da lei do clima e são considerados pelo nosso país como potenciais sumidores de carbono, portanto, pelos sequestros, e que fazem o estoque e que guardam, como se fossem em bunkers debaixo d'água, no solo marinho, o carbono que retiram do ambiente marinho. Este é para vos dar exemplo do mapa que nós distribuímos. Nós começámos no verão passado, distribuímos este mapa às pessoas para que as pessoas saibam onde estão as pradarias marinhas, ou seja, nós trouxemos o conhecimento para as políticas que têm a ver com as alterações climáticas do nosso país, trouxemos para os cientistas, mas também quisemos trazê-los para as pessoas que vivem. E é muito importante, isto é uma das grandes lições de trabalhar hoje. Nós temos de trabalhar com as pessoas desde baixo até quem manda, como se diz, porque na verdade todos mandamos, mas é muito importante envolvermos todos. Eu gostaria de terminar um pouco por falar-vos também de outra pescadora e deixar aqui um outro testemunho de outra pescadora. A Cidália é talvez a pescadora mais velha da nossa equipa. É uma pessoa que ganha a vida a apanhar caranguejo, que depois é vendido para a pesca do polvo em Olhão. E eu queria deixar-vos um bocadinho o testemunho dela. Tenho 64 anos, sou portuguesa, não é? Sou mariscadora na pesca do caranguejo, na companhia do marido. Eu conheci o Rio Sado todo tapadinho de pradarias, na altura eram as sebas. Eu, em pequena, com meus pais, andávamos a pé, com as pradarias enrolaram nas pernas, nos pés, em todo o lado. E nós pescávamos no buço, no berbigão, em tudo que nós podíamos apanhar. E eram pradarias
quase com 50 centímetros de altura ou pouco mais. E eu gostaria de terminar aqui com esta visão, com este momento. Este momento que vocês estão a ver foi um dia, não se deve-te recordar, Sandra, em que nós vos levámos a ver as pradarias com os óculos de mergulho. Ou seja, é um momento simbólico, mostrar a uma pescadora como é que uma bióloga marinha vê o mar. E nesta troca de experiências eu recebi, digo-vos, a maior recompensa da minha vida. E é por isso que eu trabalho e luto todos os dias. É de poder imaginar o mar, como a Sandra o descreveu, e a Cidália, um todo, como uma pradaria. E é para isso que eu trabalho. E este sonho que eu continuo a carregar na minha vida é aquilo que vos quero dar. É de vocês procurarem em vocês o vosso sonho. E quando vocês o descobrirem, agarrem-se a ele e nunca desistam. Também ninguém vos vai deixar desistir. Era isto que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigada, Raquel e Sandra, por este testemunho extraordinário, pelas vossas histórias inspiradoras. E vou agora pedir ao Sr. Capitão de Fragata Madalena Galocha para poder fazer e dar também o seu testemunho. Muito bom dia a todos. Muitos parabéns pela iniciativa. Estou aqui com imensa satisfação e orgulho a falar um pouco da minha experiência do que é realmente lidar com heróis. Porque heróis são aqueles que nós todos os dias ouvimos falar nas notícias que tentam atravessar o Mediterrâneo com destino a um porto seguro. Neste caso é a nossa casa, que é a Europa. Eu posso-vos dizer que foi uma das experiências mais impressionantes que tive. Primeiro porque lidámos diretamente com a miséria humana. As pessoas estão ali à nossa volta a precisar de apoio. E foi realmente um dos momentos mais marcantes da minha vida como militar. E eu tenho a noção que o meu trabalho foi só uma gota no oceano. Desde que eu deixei a área de operações, o relógio continua a contar. Só para terem uma ideia, no ano passado morreram 3.000 pessoas no Mediterrâneo. 3.000 pessoas que não conseguiram ser salvas. Mas tenham a noção que esses são pelo menos os dados contabilizados, porque mais gente faleceu com certeza no mar, à procura de um sonho, à procura de serem os heróis realmente do mar. Por isso, estas iniciativas são importantes para conseguirmos darmos todas as mãos, especialmente neste mundo cada vez mais frágil e cada vez mais não linear, que nos obriga muitas vezes a ajudarmos o próximo. E hoje em dia, todos os dias nos entra pela televisão adentro imagens horríveis de uma guerra. E aqui foi lidar com, não foi com a guerra, mas foi lidar com pessoas em desespero. Isto é uma criança, uma imagem de uma criança que marcou pelo simples facto. Aquela muda de roupa era a única que ela tinha. Quantos de nós vai o fim de semana e leva uma mala cheia de roupa? E aquela criança era a única. Aquela criança tinha a idade da minha filha, por isso mais o marcou ainda, porque ela trazia uma senhora com ela. Mas a senhora não lhe dava comida, não lhe dava iogurtes, não lhe dava as bolachas. Quem lhe tinha que dar a alimentação era as nossas militares. E isso tocou-me imenso, porque possivelmente aquela pessoa não era a mãe da criança. E faz-nos pensar qual seria o destino daquela criança. E isso esteve sempre presente em todos os elementos da guarnição, que realmente tiveram que ir imprimir desenhos para pintar, fizeram um boneco com meias pretas da farda e depois encheram com desperdício dos motores que o pessoal da máquina usa para limpar as mãos
e fizeram um boneco para a criança se entreter durante aquele período em que o navio ia ser a sua casa. Porque realmente, desde o embarque daquelas pessoas até ao desembarque, nós tínhamos que criar o mínimo de condições para que aquilo fosse realmente uma casa. Por isso, nós muitas vezes nos perguntávamos, um dia podia-nos acontecer o mesmo, e estava sempre presente na minha guarnição, especialmente nas mulheres que tiveram que lidar com a criança. Porque aquela imagem estava sempre presente. O simples facto da mãe não dar um simples iogurte, isto marcou-me muito, mesmo muito. Isto são alguns exemplos de imagens em que podem ver um barco cheio de pessoas, aqueles barcos que andam nos parques, às vezes os namorados andam ali a remar, e este barquito estava a fazer a travessia do Mediterrâneo. Um percurso que demora 3 dias. Tínhamos embarcações que utilizavam motores de caminhão transformados em motores marítimos. Uma coisa incrível. Não é? O que as pessoas utilizavam realmente para fugir do seu país. As artimanhas e as coisas que faziam. Não é? Realmente, ver aquelas crianças, aquelas mães, aqueles pais desesperados, é também um dos pontos marcantes. Realmente, quando estas embarcações vêm sobrelotadas, vêm apinhadas de gente, quando nós recolhemos as pessoas, depois vamos ver as embarcações, havia cacetes, pão, que vamos comprar todo dia, que mais pareciam martelos para bater. Ou seja, eram coisas incomestíveis. Por isso, nós quando chegávamos a bordo, o que é que nós fazíamos? Era o que eu dizia, nós só tínhamos que dar uma coisa, tínhamos que dar um pouco da nossa generosidade. Só tínhamos que dar um pouco do nosso calor. Ou seja, recebíamos as pessoas, fazíamos o apoio médico, que era necessário, porque havia pessoas subnutridas, havia pessoas em hipotermia, tínhamos que dar aquele apoio inicial, distribuíamos comida, refeições quentes, cobertores, e realmente era criar-lhes aquelas condições, porque uma viagem ia demorar cerca de 24 horas até ao porto de destino, e tínhamos que estar sempre a dar-lhes comida. Houve realmente momentos muito marcantes. Houve momentos em que nós, ao fazermos o embarque das pessoas, culturalmente, naqueles países, quem é que primeiro queria subir para bordo? Eram os homens. Não é? E nós tínhamos que gritar com as pessoas, não é? Tínhamos que nos impor para eles se acalmarem, para eles estarem sentados, porque eles tendencialmente vinham para um lado da embarcação, a embarcação estava prestes a virar, então tínhamos que os acalmar e pedir a coisa mais básica, primeiro as crianças, e a seguir as mulheres, depois as pessoas mais velhas. E isto culturalmente, para eles, muitas vezes era uma afronta, porque culturalmente estávamos a mexer no que eram os princípios dele, que o homem é que é o pilar da família, é que é o principal sustento e é a principal pessoa, por isso eles iam ser os primeiros. E isto também era a primeira afronta cultural, mas que depois de verem aquelas situações em que nós tínhamos dificuldade em meter as crianças, e uma vez tivemos quase uma criança que íamos perdendo, porque havia entre o navio deles e o nosso navio havia uma grande diferença de altura, e tivemos que ir buscar a criança. Depois a criança, até chegar a bordo, ela chorava compulsivamente, e eu tenho a ideia que momentaneamente toda a gente teve ali um lapso de memória. Eu pelo menos tive, porque só virei as costas, porque realmente fiquei sem reação. Os jornalistas e os fotógrafos pousaram as câmaras, não há registros, porque ninguém conseguiu registrar aquele momento. São realmente momentos muito marcantes. E isto fez-nos realmente considerar que foi a minha experiência mais dignificante e mais enriquecedora, porque nos fez constantemente pensar quanto vale uma vida. E os jornais diziam entre 2.000 a 3.000 euros. É quanto custava um sonho daquelas pessoas que vinham para a Europa. É quanto elas tinham que pagar. Mas o sonho não começava na ponta do embarque, ali no Líbano, ou na Líbia, aliás, não começava ali, ou na Tunísia, não começava ali.
Estava muito mais além, nas suas aldeias, onde tinham que andar a pé meses e meses para angariar dinheiro para pagar a sua travessia. Nós vimos algumas coisas naqueles relatos médicos que o médico só dizia: aquele vendeu o rim para conseguir o dinheiro para a sua travessia. E isto era realmente o mais frágil que se pode ver dos adultos. Por isso, estas coisas todas mexeram realmente comigo, mexeram na forma como temos que lidar com o próximo, e eu julgo que é muito importante, pelo menos, ouvir os outros. É o mais importante de tudo. E vocês que vão ser futuros líderes, o mais importante é ouvirmos o próximo. Basta só isso para termos sucesso, ou pelo menos para conseguirmos concretizar as tarefas. Eu vou-vos passar um pequeno filme. Diz ali os heróis refugiantes. Refugiantes é uma palavra que não existe, mas era uma palavra que nós utilizávamos a bordo para fazer a aglutinação entre refugiados e migrantes. E era uma forma de falar com as pessoas, nós internamente também, porque às vezes havia palavras que nós também não conseguíamos dizer, né, e ver. E então eu dizia, vamos mais uma tarefa de refugiantes, que era realmente os refugiados e os imigrantes. Eu vou-vos passar só um bocadinho um filme que passa um bocadinho a nossa vivência, a nossa experiência. Não são imagens marcantes, porque essas ficam realmente connosco. Muito obrigado pela vossa atenção e espero realmente que isto contribua pelo menos um bocadinho, como eu contribuí na gota do oceano. Espero que isso contribua para cada um de vocês, pelo menos para estarem atentos ao vosso próximo e para ouvirem. Muito obrigado.